paz do Senhor para todos os irmãos. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Meus irmãos, nós estamos aqui, amém, para estar trazendo aqui, para estar fazendo, a leitura bíblica do livro de Gênesis. Nós estamos no propósito, de ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, todos os dias. Nós estaremos lendo aí de 4 capítulos ou 2, E nós já estamos, hoje nós vamos ler o 9º capítulo do livro de Gênesis. Você que quer entrar nesse propósito também, mesmo que você não dê para acompanhar no momento, ao vivo, mas depois você pode estar acessando a nossa página e estar participando da leitura bíblica, fazendo a leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus na sua casa. Amém? Corre lá, pega a sua Bíblia. Tem que pegar a Bíblia, irmãos? Quer ler a Bíblia, tem que pegar a Bíblia. Amém? Então todos vocês que estão aí, corre lá, pega a sua Bíblia para você acompanhar o texto que vai ser lido, os textos que serão lidos aqui nessa tarde, amém? Deus abençoe os irmãos que estão pela primeira vez, aqueles que estão sempre conosco, um abraço, nós chegamos de viagem agora há pouco, irmãos? Não tem muito tempo que eu cheguei de viagem, não. Estávamos lá em Boa Esperança, Araraquara, foi uma bênção. Está ali com os nossos irmãos, irmão Marcos, a sua esposa Vanessa, Deus abençoe os irmãos de Araraquara, Boa Esperança do Sul, que nos tratou aí com muito carinho, nos recebeu, com muito carinho, amém? Deus abençoa, os irmãos, que Deus possa recompensar por cada coisa, A nossa irmã Vanessa, que, meu Deus, nos recepcionou na sua casa, nos recebeu na sua casa, juntamente com o irmão Marcos, Preparou ali a janta, preparou ali o almoço para nós, o café da tarde, o café da manhã, que Deus possa estar abençoando eles, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Miguelzinho também, amém? E todos os irmãos da igreja, a qual nós visitamos, estivemos aí trazendo a palavra, foi muito bom, uma experiência maravilhosa, estar com os irmãos, foi bênção de Deus, amém? Eu já quero ir para a leitura bíblica, tá bom? Nós já pegaram a Bíblia? Quem está com a Bíblia aí, diga: eu estou com a Bíblia. Amém? Tem que estar com a Bíblia, irmão, Para ler a Bíblia todos os dias, para participar da leitura bíblica, tem que estar com a Bíblia. Amém? A não ser que você esteja num lugar que não tem como você pegar a Bíblia, Amém? Então esse é o propósito, para nós crescermos no conhecimento da palavra do nosso Deus. Então nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 9. Diz assim: o pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e disse-lhes: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. Será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão serão entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está. De aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto,
que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que eu tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Agora o título da mensagem é Noé planta uma vinha. Versículo 20. Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos. Capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Assíria, e edificou a Nínive. E Reobote, Ir e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Misraim gerou a Ludim, Ananim, Leabim e Naphtuim, e a Patrussim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu,
e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, e em suas terras, em suas nações. E assim nasceram filhos. E ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e U, e Jéter, e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azar Mavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Diclá, e a Obal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. Capítulo 11. Toda a terra com a mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos. Gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. Viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos. Gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. Viveu Salá, depois que gerou a Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. Viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. Olha aí. E viveu Naor, depois que gerou a Tera,
119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos e gerou, sabe quem? A Abraão, a Naor e a Harã. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Capítulo 12, é o último capítulo que nós vamos ler. Deus chama Abraão e faz-lhe promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei, e os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. Saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra. Desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, pensei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão, a mim e a ti guardarão com vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela é tua mulher? Por que disseste a minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui a tua mulher, tome e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões, ao seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Olha aí, meus irmãos, que palavra maravilhosa, né? Que palavra maravilhosa. Como é bom aprender, como é bom a gente conhecer a palavra de Deus, na verdade. Olha aí, aqui nós aprendemos, meus irmãos. Olha que palavra interessante. Olha que palavra interessante.
aqui no capítulo 9, no versículo 1, amém? Eu só quero comentar aqui umas partes assim que mais me chamou atenção, né? No capítulo 9, no verso 1, olha o que Deus diz aqui para Noé: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Quando eu meditei nessa palavra, eu me lembrei de alguns versículos bíblicos. Olha, primeiro Deus disse o quê? Frutificai. Quer dizer então que eu e você, nós fomos chamados para frutificar. Nós não podemos ser uma árvore estéril dentro da casa de Deus, na presença de Deus, porque nós fomos chamados para frutificar. Olha aí, Deus disse: Noé, frutificai. Aí eu me lembrei daquele versículo que está descrito lá em João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedirdes ao Pai, em nome de Jesus, Ele vos conceda. Eu me lembrei daquele versículo lá: frutificai. Fomos chamados para frutificar, não para ser árvore de enfeite, aquela árvore estéril que não produz nenhum fruto sequer na presença de Deus. Aí olha aqui, ó. Então, se você não está frutificando, produzindo fruto para Deus, começa a produzir hoje, porque Jesus está voltando. Se você não está fazendo nada, está aí apenas de enfeite, apenas sentado dentro da igreja, batendo palminha, achando que isso é suficiente, que isso é ser crente, comece a produzir o seu fruto, comece a frutificar. Porque o Senhor tem adubado, Ele tem estercado, Ele tem aguado essa planta aí, viu? Mas tem muitas plantas que não querem produzir o fruto. Mesmo Deus estercando, aguando, adubando, está lá a planta só de enfeite. Existem algumas plantinhas rebeldes, covardes, que não estão produzindo fruto para o Senhor, desobedientes. Olha aí. Segunda coisa que ele disse, depois de frutificai, ele disse: multiplicai-vos. Sabe qual foi a palavra que veio aqui na minha cabeça? Eu me lembrei de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, quando ele disse assim: ide e fazei discípulos, ide e ensinai. Quando ele diz ide e ensinai, ele está dizendo para mim e ele está dizendo para você: ide e fazei discípulos. Nós temos que nos multiplicar como Israel se multiplicou lá em Êxodo capítulo 1, no Egito, a ponto de Faraó olhar e falar: meu Deus, esse povo está multiplicando, esse povo cada dia que passa está aumentando, o povo de Deus só vai aumentando, e nós temos que crescer, a igreja do Senhor, nós temos que lutar para que ela cresça, nós temos que lutar para que o reino do céu seja povoado. Nós temos que tentar conquistar o maior número de almas possível para habitar no céu com Jesus. Muitos irmãos estão de braços cruzados, não estão se multiplicando, não estão fazendo discípulos, não estão cumprindo a palavra de Deus. Olha aí, eu não sei pregar, não preciso de você saber pregar para você fazer discípulos, não. Amém? Basta você conhecer a palavra de Deus. Nós temos que descruzar os braços, meus irmãos, e buscar conhecer a palavra, ler a Bíblia. Porque se você conhece a Bíblia, você vai conseguir, mesmo que você não pregue em altares, mas você sabe explicar a palavra de Deus para as pessoas. Você sabe falar do amor de Deus para as pessoas. Às vezes você não sabe pregar no altar, mas você sabe explicar a palavra de Deus para a pessoa. Olha aí, vamos fazer discípulos, vamos nos multiplicar. Amém? O Senhor quer que nós venhamos nos multiplicar, fazer discípulos. Nós temos que fazer discípulos. Tem gente que só quer ficar ele na igreja. Tem gente que só ele quer pregar, só ele quer abrir o culto, só ele quer tomar conta das crianças. Olha aí, vamos fazer discípulos. Não vamos querer só ficar nós ali, né? Olha só, meus irmãos, tem gente que só quer ficar ele, né? Ele não quer fazer discípulo, tem medo das pessoas tomar o lugar dele lá na igreja, tomar o seu cargo. Nós não podemos ser assim, nós não podemos pensar assim, vamos nos multiplicar. Amém? Outra palavra, meus irmãos, aqui, ó. Depois de multiplicar-vos. Ele diz assim: enchei a terra, enchei a terra. Enchei a terra. Aí quando eu li essa palavra aqui, encher a terra, aí eu me lembrei de Atos capítulo 5, né?
eu não lembro se é o versículo 28, acho que é o 28 e 29, o versículo 28 e 29, o versículo, né? Os discípulos enchendo Jerusalém da doutrina, falando o nome do Senhor e falando no sangue de Cristo, enchendo Jerusalém da doutrina. Vamos encher a terra do conhecimento da palavra de Deus. Vamos falar de Jesus para as pessoas, vamos encher a terra do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos encher Jerusalém da doutrina, do ensinamento, da palavra de Deus. Vamos falar de Cristo para as pessoas. Olha essa palavra aqui, meus irmãos. Vamos seguir, é para seguir. Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Enchei a terra. Olha aí. Meu Deus, a terra se encherá do conhecimento da palavra de Deus como as águas que cobrem o mar, diz a palavra de Deus. E que eu e você estejamos entre aqueles que estão falando o amor do Senhor Jesus, ajudando a terra a se encher do conhecimento da palavra de Deus. Não fica aí parado, irmão. Faça alguma coisa para Jesus, não fica aí parado. Saia do comodismo, levanta dessa cadeira, sai de dentro desse quarto, pelo amor de Deus. Você que só quer dormir o dia inteiro, levanta, desperta. Jesus quer que você vá e encha a terra. Você tem uma missão a cumprir, meu irmão. Você não veio aqui simplesmente... Tem gente que acha que é só ir na igreja à noite. Eu vou pro culto à noite, chega lá, senta no banco, não ora, não lê Bíblia, não faz nada. Olha aí. Meu Deus, vamos cooperar para a obra de Deus, né? Então foi essa palavra aqui que me chamou atenção. Outra palavra que me chamou atenção aqui foi no capítulo 9 também. Você pode ver aqui, ó. O Senhor disse no capítulo 9, verso 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será posto para vosso mantimento. Quer dizer, Deus está dizendo que eles poderiam comer carne e também a erva verde. Porém, ele deixou aqui, né, que era para se abster da carne com sangue. Porque o sangue é a vida do animal. Amém? Porque o sangue é a vida do animal. Então ele falou assim, olha, vocês podem comer a carne, eu estou entregando aqui, né, tudo que se move, todo ser que se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Amém? Será para o vosso mantimento. E também a erva verde. Porém, vocês vão se abster. Não é para comer carne com sangue. Porque o sangue é a vida do animal. Então, gente, tem muita gente que gosta de comer carne com sangue, né? Só que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o Senhor deixa ali, né, a palavra dele, que não podemos comer carne com sangue, né? Por exemplo, tem gente que mata o animal sufocado e come carne com sangue. Só que quando você vai comer na casa de alguém, você não vai perguntar como é que você fez essa carne aqui. Você não vai perguntar por causa da consciência. Quando você vai comer num restaurante, você não pode perguntar como que foi feita aquela carne, se está com sangue ou não, por causa da consciência. Porque se ele falar para você que a carne é com sangue e você comer, aí você está pecando. Amém? Então não pode comer carne com sangue. Então se você vai comer na casa de alguém, não pergunte como foi feita aquela comida, né? Porque por causa da consciência, porque se você souber que aquela comida tá com sangue, aquela carne tá com sangue, e aí você comer, você vai pecar, né? Então por causa da consciência, nós não podemos perguntar, tá bom? Então não pode comer carne com sangue. Agora você sabendo você comer, né? Aí não pode, meus irmãos. Amém? Porque foi o próprio Deus quem falou para Noé. Vocês podem comer de tudo animal vivente, né, que se move sobre a terra. Carne, pode comer a erva do campo, porém, carne com sangue, ó, não. Amém? Peraí. Então vamos lá. Prosseguindo aqui. Amém? Bom, depois... outra coisa que eu gostaria de explicar aqui, quem já viu no dia da chuva, aquele arco-íris, né? O arco-íris. Muita gente vê o arco-íris, mas não sabe que o arco-íris é o sinal do concerto de Deus com a terra, com o homem. Deus, ele fez um concerto entre ele e o homem, entre ele e a terra, que ele não destruiria mais a terra, né? Com as águas do dilúvio. Né? Deus, ele deixou o arco-íris, amém? Para poder se lembrar do concerto que ele fez com a terra, que ele fez com o homem. Amém, meus irmãos? Né?
Então, a irmã não entendeu, a Mary Anjos não entendeu o que é comer carne com sangue. Olha, por exemplo, você pega uma galinha, aí você não corta o pescoço dela para sair o sangue dela. Você come aquela galinha. Tem gente que mata o animal sufocado só para comer a carne com sangue. É isso, entendeu? Agora, se corta o pescoço da galinha, vai sair todo o sangue ali, vai sair o sangue, né? Tá deixando a vida do animal sair. Então, você não vai comer carne com sangue. Agora, se você não corta o pescoço ali, por exemplo, come carne sufocada, essa é a carne com sangue que a gente fala, né? E tem um negócio aí também, eu esqueci, eu não sei se é chouriço. Eu não sei direito, gente. Eu nunca comi, então não sei. Mas tem gente que fala aí que tem uma comida aí que é sangue, né? Que eles comem. Quem sabe aí, coloca aí pra mim. Amém? É que eu não conheço muito bem. Mas parece que é chouriço, não sei o que é aí. Eu não sei falar, não. Eu sei que tem um negócio aí que o povo gosta de comer porque é sangue. Não sei como é que é. Amém? Então, gente, voltando lá. O arco-íris, toda vez que você vê que chove, aí aparece o quê? O arco-íris do céu, não é verdade? Por quê? Porque para Deus se lembrar, né? Para Deus se lembrar, amém? Amém. Patrícia Reis está falando que é um molho pardo. Tem gente falando que é chouriço. Deve ser isso aí mesmo. Amém? Depois vocês pesquisam aí no Google, tá? Como que é a carne com sangue, vocês pesquisam no Google aí que, né? Que se eu for explicar vai demorar muito, né? Esse chouriço eu nem conheço direito, mas vai lá no Google lá, que aí vocês vão saber direitinho o que é a carne com sangue, tá bom? É igual tem gente que come carne com pinga, né? É porque é pinga ou vinho, sei lá o que, eles põem na comida. Então, se você comer uma comida, você não pode nem perguntar, porque você comer comida com isso aí já é pecado, né? Comer com pinga, sei lá como é que eles põem vinho na comida, amém? Então, gente, esse arco-íris é o sinal do concerto entre Deus e a terra, né? Que ele não vai destruir mais a terra com as águas do dilúvio, tá bom? Amém. Deixa eu ver outra coisa importante aqui que eu vi. Vocês viram uma coisa aqui, ó. Noé, ele plantou uma vinha e ele acabou se embebedando. Tomou tanto vinho, né? Com certeza foi o vinho fermentado, né? Porque o vinho não fermentado não embriaga. Ele deve ter deixado o vinho fermentar e acabou tomando vinho fermentado e acabou se embriagando. E a Bíblia diz que ele arrancou a sua roupa, ele ficou descoberto dentro da sua tenda, ele ficou nu. Olha aí o que a bebida faz, né? Por isso que a gente manda os crentes não beber vinho. Por isso que nós pregamos para os cristãos se abster das bebidas alcoólicas, porque o vinho, Provérbios capítulo 20, verso 1, diz assim: o vinho é escarnecedor. Olha aí, o vinho é escarnecedor. E todo aquele que errar nele nunca será sábio, né? Então, o vinho é escarnecedor, ele deixa a pessoa agitada, né? Deixa a pessoa agitada, é alvoroçadora, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que errar nunca será sábio, diz o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1. A mãe do rei Lemuel, no capítulo 30, acho que é 31, capítulo 31 de Provérbios, ela aconselha o seu filho dizendo assim: não é próprio dos reis, ó rei Lemuel, beber o vinho, a bebida forte, porque faz esquecer os estatutos, o direito dos necessitados. Né? Então olha aí, então não era próprio dos reis beber vinho, né? Essas coisas, o sacerdote ao entrar na presença de Deus não podia, né, beber vinho. Os recabitas, né? Eles não tomavam vinho. Então olha aí, devemos nos abster, encher do Espírito Santo, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, verso 18. Não embriagueis com vinho da contenda, mas enchei do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você não sabia, irmã Larissa, comeu sem saber, né? Não tem problema. Já comi frango sufocado sem saber que era pecado. Amém. Tem gente que não sabe, por isso que nós não podemos perguntar, porque, né, por causa da consciência. Se comer sabendo, aí, né, peca por causa da consciência. Então, olha aí. O que aconteceu? Noé, ele embebedou, ficou pelado. Aí veio o filho dele, o Cã, e viu a nudez de seu pai, né? Ele não podia olhar a nudez do seu pai, mas ele olhou.
seu pai, né? Ele desprezou o seu pai. Ao invés de honrar o seu pai, ele desprezou o seu pai. E a Bíblia fala, não desprezará o seu pai, né? E o que ele fez foi desprezar o seu pai, ao invés de honrá-lo. A Bíblia fala que nós devemos honrar o pai e a mãe, né? E ele olhou a nudez do seu pai e chamou os seus irmãos. E aí os irmãos, quando vieram, o Sem e o Jafé, eles vieram de costa, virado de costa, para não ver a nudez do seu pai. Porque senão eles estariam o quê? Pecando e desprezando a seu pai, né? Como também o seu irmão Cã fizera. E aí, meus irmãos, depois que o pai saiu o efeito do vinho, né, da vida de Noé, Noé amaldiçoou a Cã. Cã foi amaldiçoado porque ele viu a nudez do seu pai. Olha aí. Então deu para vocês entender, né? Deu para vocês entender. E aqui vocês veem que Cã, ele foi pai de Canaã. Canaã, da onde veio os cananeus. Aquele povo que era considerado amaldiçoado, né? Lembra? Então aqui, ó, ele era pai de Canaã. Bom, aí nós lemos aqui sobre a descendência e tal. Outra coisa que eu quero citar aqui para vocês também, sobre a terra. Por exemplo, quando no início de tudo, né, irmãos? A terra, todo mundo falava a mesma língua. Era uma língua só, né? Não existia um falando japonês, o outro inglês. Não existia vários idiomas, como hoje nós vemos. Era uma língua só. Todo mundo falava uma língua só. Então, como que passou a existir vários idiomas, várias línguas, né? Foi aqui. A confusão de línguas aconteceu quando estava sendo construída a Torre de Babel. Nimrod, né? Ele queria atingir o cume, né? Ou seja, ele queria tocar no céu com essa torre, né? Ele era considerado um homem poderoso, né? E ele estava agindo com a soberba e a arrogância no seu coração, como Lúcifer, né? Que queria sentar no lugar de Deus, no trono, né? Queria ser mais do que Deus, como Deus. Assim também Nimrod, ele queria fazer nome, ele queria ficar afamado, né? Buscando a fama. Quantas pessoas, né, têm buscado a fama, têm a soberba e têm a arrogância no seu coração. Em busca de fazer nome, né? Tem caído da graça. Tem se desviado da presença de Deus, do propósito de Deus. Por quê? Querem fazer nome, querem ficar afamados, como Nimrod. Esse desejo surgiu dentro do coração dele, né? E Nimrod começou, né, nesse propósito aí, construir a Torre de Babel. E ele queria chegar lá no topo do céu, ele queria tocar o céu, né? Queria ficar afamado, fazer nome. Amém? Só que aí Deus frustrou os planos de Nimrod, né? Deus falou, tá querendo ser mais do que Deus, né? Tá querendo ser mais do que eu. Tá querendo fazer nome, né? E Deus não aceita isso. A glória é só para Deus. O homem, Nimrod, estava buscando glória para ele. Mas nós sabemos que a glória, a honra e o louvor é somente para Deus. Amém? Eva, peraí, irmã Eva. Os filhos não podem ver nudez dos pais e quando eles são... Não, irmã Eva, isso daí hoje, né, não tem nada a ver. Você cuidar do seu pai, você cuidar da sua mãe, isso aí é outra coisa, tá? Você cuidar do teu pai que tá doente, tua mãe que tá doente, né? Higienizar, dar banho no pai, na mãe que tá doente, isso aí não tem nada a ver, tá? Você não tá com malícia, você não tá querendo ver a nudez do teu pai porque você quer ver, tá? Seu pai tá doente, sua mãe tá doente, você tem que cuidar do seu pai igual a enfermeira, igual os médicos, né? Então Deus sabe que você tá cuidando do seu pai, que você tá cuidando da sua mãe. Então nessa questão aí não é pecado. Amém? Pecado é você, o seu pai ficar andando pelado, né, perto da gente, ele tá são e tá andando de peça íntima dentro de casa, né? Aí é pecado. Andar assim diante dos filhos, os filhos ficar olhando a nudez do seu pai. Amém? Mas na questão da doença, né, tem que dar banho, não tem nada a ver, não é pecado. Deus sabe
que você está cuidando do seu pai, Deus sabe que você está cuidando da sua mãe. Amém? Voltando aqui, né? Então esse Nimrod, ele queria glória para ele. Mas nós sabemos que a glória é somente para Deus. E aí Deus falou assim, já sei o que eu vou fazer, eu vou confundir a língua de todo mundo. Vou fazer maior confusão ali. Vou fazer um falar japonês, o outro inglês, o outro, um vai falar hebraico, o outro vai falar o português, e assim por diante, passou a existir todo tipo de línguas e idiomas. Aí o povo começou a se dividir. O povo começou a se dividir porque já não entendia um mais o outro. Um ia conversar e falar, o que você está falando? Não estou entendendo nada. Né? Eles estavam ali na construção da torre, né? Mas não estavam entendendo o que o outro falava. E aí não tinha mais como continuar o trabalho, porque ninguém entendia mais ninguém. Aí tinha um grupo que entendia o outro, porque falava o mesmo idioma, se dividiram para um lado. Os outros que entendiam o outro, que falava na mesma língua, se dividiram e foram para outro lado. E assim por diante, todo o povo se dividiu. Amém? Ô irmã Maiara, ô meus irmãos, né, vocês entenderam aí, quando, não tem nada a ver, né, sobre essa questão aí, irmã Maiara, né, quando é filho também, pequenininho, não tem nada a ver, criança pequenininha, né, isso aí não tem nada a ver, tá bom? Agora se já é grande e não tem nada de doença, aí gente, aí é outra coisa, tá bom? Vocês estão entendendo? Deu para vocês entenderem agora, amém? Deu para entender, não deu? Quando é um motivo de doença, criança, que o pai tem que ajudar a mãe, criança, né? Tudo bem. Agora, se, né, já tá grande, aí, gente, aí, ó, né, já se torna pecado. Ver a nudez, amém? Voltando aqui à confusão das línguas. Deu para vocês entenderem aí, né? Então, toda a língua foi confundida e aí cada um foi para um lado e assim Deus frustrou os planos de Nimrod. Amém? Deixa eu ver aqui, tem muita gente fazendo pergunta, né? Kelson Batista, irmão Kelson, não é aconselhável, né? Isso aí gera polêmica, isso gera murmuração, né? Isso pode alguém até te agredir no meio da rua, né? Porque hoje em dia tem tudo disso. Você tá lá com a roupa de candidato lá, vem um, começa a brigar, começa a falar as coisas. Então, o cristão, ele não deve usar esse tipo de roupa, tá? Roupa de candidato, né? Porque é como se ele tivesse envolvido em política. Crente não deve, o seu voto deve ser secreto. Né? Crente não deve ficar entrando em meio de política, disputando, né? Usando camiseta para divulgar em quem ele vai votar, tá bom? Porque isso gera muita briga, polêmica, muita guerra e nós temos que lutar somente em prol do reino de Deus, né? Nosso voto deve ser secreto, não ficar brigando por causa de política, não é verdade? Nós sabemos que temos que votar, né? Nós temos que ser submissas à autoridade, né? Mas não envolver com essas coisas, tá? Então não aconselho você a usar a camiseta de candidato, tá bom? Isso, irmã Elisete. Peraí, deixa eu ver aqui. Prosseguindo aqui, gente. Olha, deu para vocês entenderem aí? Depois, outra coisa aqui interessante, né? Nós vemos que aqui logo abaixo, aqui na confusão de línguas na Bíblia, fala sobre Tera, que era o pai de Abraão, né? Fala sobre Naor. Naor gerou Tera. E Tera gerou Abraão, gerou Naor também, né? E gerou Arã. Então, olha, Abraão, ele tinha mais 2 irmãos, Naor e Arã. Então, Abraão, né, que é assim que ele se chamava, depois que ele passou a se chamar Abraão, acrescentou mais um A, Abraão. Aqui ele chamava Abrão, né? Então, nós vemos que ele tinha 2 irmãos, o Naor e o Arã, certo? Foi Tera quem gerou. Tera era o pai deles. Era o pai deles. E aqui diz a palavra de Deus que Arã, ele veio a falecer. Um dos irmãos de Abrão veio a morrer antes do pai dele, chamado Tera. Olha aí, o filho morreu primeiro de que o pai. E esse Arã, que era irmão de Abrão, era o pai de Ló.
O pai de Ló morreu, né? A Bíblia diz que o pai de Ló morreu, chamava Arã, amém? E Ló era o quê? Sobrinho de Abrão, amém? Aí olha aqui o que diz mais a palavra de Deus. Diz aqui, ó, que aí Abrão casou com Saraí. Saraí era irmã por parte de pai, né, de Abrão. Eu acredito, irmãos, olha, a gente sabe na Bíblia que não podia casar assim, nesse tipo de grau de parentesco assim muito próximo, né? Pela palavra de Deus não pode. Só que muita gente, naquela época não tinha Bíblia, como hoje nós temos. Não tinha muita instrução. Tinha muita gente que, bom, tinha gente que desobedecia, tinha gente que não conhecia a palavra de Deus. Então, quando ele via, já tinha casado com pessoas muito próximas da família, né? Descumprindo-se assim a palavra de Deus. Então, tinha muita gente que às vezes casava com pessoas que era do grau, o grau de parentesco era muito próximo, né? Então, na palavra de Deus ensina sobre os casamentos ilícitos, os casamentos que não era conciliável por Deus a pessoa casar, né? Irmão com irmã, primo com uma coisa, tipo assim, né? Tinha mais outros lá também, que era aconselhado não casar, os casamentos ilícitos, né? Porque também poderia nascer com algum tipo de problema. Hoje eu já vi muitas coisas acontecer, apesar que hoje primo com primo pode casar, né? Pela lei de Deus tem nada a ver. Mas só que o que acontece? Eu vejo muitos primo com primo que quando casam, os filhos nascem com problemas. Na minha família mesmo tem, né? Primo com primo casou e os filhos nasceram com problemas, porque é um grau de parentesco às vezes muito próximo, né? Só que até então ainda é relevável, né? É relevante ainda esse tipo de casamento. Mas pela Bíblia, irmão com irmão não podia casar, né? Tinha uns casamentos que era ilícito, certo? Segundo a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que Abrão, ele casou com a sua irmã, né? A Saraí era irmã por parte de pai dele. Peraí, acho que é par de pai. Acho que era, eu não lembro se era par de... Agora me fugiu da memória, irmãos. Me perdoa, que é muita coisa, né? Eu não lembro agora se era por parte de mãe ou por parte de pai. Eu sei que eles eram irmãos, entendeu? Depois eu passo para vocês na próxima live. Que agora me deu um branco aqui e eu não tô me recordando se era por parte de mãe ou por parte de pai. Mas a Saraí era irmã de Abrão, entendeu? Lembra quando eles foram para Gerar, peregrinar lá? Ele falou para Abimeleque assim, que ela era o quê? Sua irmã. Na verdade, ele não mentiu, mas só que ele escondeu toda a verdade, né? Ele escondeu a verdade, porque ela era esposa também. Ele deveria ter dito, é minha irmã e é minha esposa. Mas ele falou que ela só era irmã, né? Na verdade, ele não estava mentindo, mas ele ocultou a verdade, né? E quase que causa, né, um transtorno maior, né? Porque já tinha, a consequência já estava sobre o reino de Abimeleque, por causa que ele não falou que era esposa, né? Então poderia ele ter morrido aquele rei, amém? Poderia até ter morrido, né? Ele podia ter causado uma morte, né? Porque o rei estava com a esposa dele e era pecado, porque ela já era casada. Então a gente vê aqui que o Abraão casou com a sua irmã, né? A Saraí. E depois fala aqui também, quer ver, peraí. A mulher, o nome da mulher de Naor, o Naor era irmão de Abrão, certo? Naor era irmão de Abrão. Ele casou com Milca, que era filha de Arã. Ele casou com a sobrinha dele, a sobrinha, né? Então olha aí, ó. O Naor casou com a sua sobrinha, que era filha de Arã, aquele que morreu, né? O irmão de Abrão que morreu antes do seu pai Terá. Olha aí, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso estar comentando com vocês. Depois aí vem o chamado no capítulo 12, né? No capítulo 12. Ah, irmãos, sabe o que eu quero também alertar vocês? Cuidado vocês que ficam assistindo filme e novela, viu? Porque tem muitos irmãos que ficam assistindo filme e novela e fica se baseando em filmes e novela e pregando a palavra de Deus, o que passa na novela, o que passa no filme. Nem sempre o que passa na novela e no filme está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Tem muitas pessoas fazendo isso.
Assiste o filme, a novela e fala, eu vi lá na novela, eu vi lá no filme, que o fulano casou com fulano e era não sei o quê. Irmão, tem muita invenção, tem muita coisa acrescentada nessas novelas e nesses filmes. Bom, eu já não assisto televisão, porque televisão eu não considero uma coisa edificante para cristão. Amém? A Bíblia fala, não porei coisa má diante dos meus olhos. Ali só tem coisa má, só tem coisa que não presta, só tem coisa que não edifica. A televisão, essa babá eletrônica, muitos pais colocam os filhos ali, né, diante da babá eletrônica e só aprendendo coisa que desagradável a Deus. Tem nada que edifica ali. Amém? Só passa a maioria tudo coisa mentirosa. Né? É um comercial atrás do outro, só cenas que não agradam ao nosso Deus. Amém? Então, cuidado. Você que vai no YouTube, fica assistindo novela, fica assistindo... Às vezes você não assiste na televisão, mas você vai para o YouTube e em vez de você ler a Bíblia, né? Em vez de você ler a palavra do Senhor, para você ficar informado certinho, né? Sobre a realidade, sobre a verdade, as pessoas vão lá para o YouTube assistir filme, assistir novela, né? Coisas que às vezes as pessoas inventam, acrescentam, né? As pessoas acrescentam, as pessoas inventam, e aí a pessoa pega e acredita naquilo ali, depois vai até pregar no altar. Porque é assim, porque é assado, né? E não é daquele jeito, não. Nós temos que pregar o que está na Bíblia, né? Se não está na Bíblia, nós não podemos acrescentar, porque tem coisa que às vezes o ser humano, ele fala que é daquele jeito, mas às vezes não é. Entendeu? Às vezes não é. Então nós temos que ficar com a palavra do Senhor. Amém? A irmã Maiara disse que fez uma pergunta. Se a irmã puder mandar novamente, porque eu não vi, irmã Maiara, tá? Se a irmã puder mandar, manda novamente aí a pergunta que a irmã fez, porque eu não vi. Amém? Manda aí pra mim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar. Foi mais sobre isso, né? No capítulo 12 está falando sobre o chamado de Abraão. Houve uma renúncia, né? Deus pediu para ele deixar a sua terra, a sua parentela. E uma coisa maravilhosa é a esposa que acompanha o seu esposo no ministério, na obra de Deus. Não é verdade? É maravilhoso isso, quando a esposa decide acompanhar o seu esposo, ajudar, apoiar no ministério dele. A gente vê que Sara, ela não disse, olha, eu não vou com você, eu não vou deixar o meu conforto, eu não vou deixar minha casa. Ela foi pronta para ir com Abraão, para acompanhar ele naquela grande missão, né? Deus não tinha nem mostrado ainda a terra, ele falou, vai para onde eu te mostrar, né? E eles se dispuseram, renunciaram tudo, né, para poder ir. Amém? Tem pessoas dizendo, a televisão se souber usar. Eu não aconselho ter televisão em casa, porque eu já tive uma experiência com televisão, já vi demônios saindo de dentro da televisão, irmãos. Não estou mentindo para vocês. Televisão não tem utilidade. O computador você ainda usa para trabalho. O celular você usa para ligar. Televisão não tem utilidade. É como uma idolatria dentro de casa. Amém? É uma imagem falante. É uma idolatria dentro de casa, né? Só passa coisa que não presta. Né? Você pode ter um computador, ao invés de você ter televisão, põe um computador, põe um celular, certo? Não é necessário você ter televisão em casa. E olha o tanto que isso prende a pessoa. Tem gente que larga de ir pro culto para assistir televisão, né? Isso suga a força do crente, suga o poder, a autoridade. Tem crente que não tem autoridade nem unção, sabe por quê? Porque fica assistindo televisão. Suga toda a autoridade, a unção que a pessoa tem, né? Eu lembro, eu já comentei isso aqui, que teve uma certa feita que eu comecei a assistir, isso tem muitos anos já, tem muitos anos. Foi bem no começo, quando surgiu o YouTube, né? E eu comecei a assistir filmes evangélicos no YouTube. Começou a sugar toda a minha força, e uma irmã teve uma visão comigo, ela nem sabia de nada. Falou, irmã Alessandra, eu tive uma visão com você, que você expulsar os demônios, entravam uns homens encapuzados na igreja, eram demônios, e você não tinha autoridade. E os demônios falavam assim, eu sou o demônio da internet, eu sou o demônio da televisão, né? Porque nós temos a internet, nós temos que saber usar. Porque o inimigo usa da internet também, né? Para poder prender os cristãos. Ele também usa a internet. Então nós temos que... Quando a gente entra na internet, você está pisando num campo minado, no território de Satanás. Então tem que tomar muito cuidado, irmão, para não ser atingido nesse campo minado.
Se você não tem estrutura, se você não sabe ter o domínio próprio, é melhor você nem entrar, é melhor você não ter rede social, né? Do que você cair, pecar, perder a sua unção, né? Perder a sua alma, perder a sua comunhão com Deus, tá bom? Deixa eu ver aqui. Maiara, deixa eu ver. Amém, irmã Maiara, é uma oração que você pediu? Amém. Eu vou estar orando sim. Sim, eu vou orar sim. Faço parte do estudo bíblico na minha igreja, mas ainda não consegui libertar do cigarro. Amém. Vou estar orando sim pela tua vida, tá? Olha, se você tem filhos, por exemplo, você tem filhos que têm uma certa idade, né? Tem filhos que já têm uma certa idade, que eles é que escolhem o que eles querem para a vida deles. Se o seu filho quer assistir televisão, ele não é cristão, né? Ou ele é cristão e ele já tem uma certa idade, né? Que ele que tem que escolher o que ele quer para a vida dele. Ele quer assistir televisão, então você deixa ele no quarto dele com a televisão. Até Deus libertar, como aconteceu com meus filhos. Amém? Por exemplo, os meus filhos, quando eles estavam na idade de 14 anos, eles assistiam televisão porque o vô trouxe para eles. Ficava no quarto deles. E o que eu pude fazer? Só orar. Orar. Eu orei até que Deus libertou. Não demorou nem 2 anos, nem 1 ano e meio direito. Aí o Senhor visitou eles, tocou no coração deles, mostrou para eles. E olha que a minha filha é da Assembleia de Deus. Ela não é da Deus e Amor, né? Essa regra não é da Deus e Amor. É o próprio Deus que nos toca para a gente não colocar o que passa lá na frente dos nossos olhos, diante dos nossos olhos. Não edifica, irmãos. Imagina um crente assistindo televisão. Não edifica. Nós temos coisas mais importantes para fazer do que assistir televisão, ficar perdendo tempo com mentira, com novela, com jogo de futebol. Né? Era a época, quando a gente não era cristã, nós nos distraíamos, perdíamos tempo, assentávamos nos pastos mundanos, assistindo televisão. Hoje não. Nós temos almas para ganhar, nós temos compromisso com a palavra, nós temos tanta coisa para fazer, a família, para ter o cuidado, atenção à família. Né? E a televisão, ela tira o tempo da pessoa também. Ela tira a força da pessoa de buscar a Deus, de ir para a igreja, rouba o tempo da pessoa. Se deixar, a gente fica o dia inteiro na televisão, né? Então, eu orei e Deus libertou meus filhos. Amém? Se você tem um filho que assiste televisão, ele está numa idade aí, né? Que ele quem escolhe, deixa ele lá com a televisão dele, lá no quarto dele. Só ora por ele. Mas você não vai assentar lá e assistir. Você conhece a verdade. Amém? Você conhece a verdade, né? E se você não é liberto, também busca a tua libertação. E ora por eles, para Deus libertar disso, irmão. Isso não edifica. Só tira a força da pessoa de servir a Deus. Amém? Você fica vendo comercial de bebida alcoólica, mulher seminua. Isso não é para nós cristãos. Isso rouba toda a tua força, irmão. Amém? Você está compactuando com a maldade, com as coisas que está passando aí. Olha, você assiste carnaval, demônio entra dentro da sua casa. Você está compactuando. Você não pula carnaval, mas você assiste carnaval, você está dando ibope para o reino das trevas. É a mesma coisa o que passa na internet no teu celular. Se você não souber usar o teu celular, usar o teu computador e começar a ver coisas que não agradam a Deus, você vai estar dando ibope para o reino das trevas. Amém? Olha, vai para 25 anos que eu não assisto televisão. Amém? Vai para 25 anos, né, que eu deixei mesmo o mundo. Eu era fã de uma televisão, irmãos. Deus me libertou. Amém? Deixa eu tô olhando aqui o comentário de vocês. Espera aí.
Tô olhando aqui o comentário de vocês aqui. Amém? Irmã Evanilde, manda de novo, irmã Evanilde, eu não vi a sua pergunta. Manda de novo para mim. Olha, a irmã Genia da Assembleia de Deus não assiste televisão. Conheço muita gente, né, que são de outras denominações e não perde tempo com televisão, não. Irmão crente não tem que ficar perdendo tempo com televisão, não. Amém? Coisa do inimigo para dar ibope, esse povo ganhando dinheiro aí, ó, um tanto de mentira aí, a gente fica dando ibope para esse povo. Amém? Tem crente, tem pastores que estão pregando a palavra de Deus na época da Copa do Mundo, não vê a hora de acabar o culto para assistir o jogo dele, isso é idolatria. Você pode dizer que não, mas é idolatria. Irmãos, que isso? Isso é porfia, time de futebol. Isso é porfia, tá entre as obras da carne. Competição, disputa, é obra da carne. Né? Ah, mas é só um joguinho, assistir jogo. Eu só tenho televisão para assistir a Copa do Mundo. Tá sentando nos pastos mundanos. Ah, eu não jogo, mas tá compactuando. Tá sendo conivente com o pecado. Amém? A irmã Evanilde, manda de novo, irmã Evanilde. A pergunta. Irmã Célia Maria, qual a igreja que realmente é verdadeira? Olha, irmã, toda igreja, não tem uma igreja perfeita. Se eu falar para a irmã que existe uma igreja perfeita, não há. Mas a irmã procura, irmã, uma igreja que prega a palavra. Uma igreja que a irmã senta ali, a pessoa prega a palavra, a irmã vê na Bíblia, está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Uma igreja que prega a palavra, que tem compromisso com a palavra de Deus. Tá? Procura uma igreja bíblica, que você olha para a Bíblia e você olha para a igreja, você vê que tudo que ela está fazendo está baseado na Bíblia, tá? Essa é a igreja que eu aconselho a irmã tá procurando para você congregar. Amém? Irmã Solange, eu tenho um vídeo lá no YouTube, chama Casamento vezes Divórcio. Esse vídeo vai estar tirando a sua dúvida, tá? Vai lá e põe assim, Alessandra Custódio, casamento vezes divórcio, tá? Se você era casada com ele, no papel, separou, não pode casar de novo enquanto ele estiver vivo, tá? Não pode. Porque a Bíblia, o casamento não acaba com o divórcio. Ele acaba com a morte. Se um dos dois morrer, o casamento acaba, se desliga. Mas o divórcio não desliga um do outro. Continua sendo uma mesma carne ainda. Tá? Deixa eu ver aqui. A irmã Karina Martins. Tem um tempo que eu estava viciada assistindo novela, os 10 mandamentos. Tinha vezes que eu não queria nem ir para o culto. Mas graças a Deus hoje eu não sinto nem falta. E cada dia mais estou procurando as coisas que me faz ficar mais próximos de Deus. É isso aí, irmã Karina. Deus te abençoe por isso. Ter tomado essa atitude, essa decisão. Né? Não deixe nada desse mundo prender a sua vida. Né? Roubar a tua comunhão com o Senhor, porque ela é muito preciosa. Viu, irmão? Irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muitas pessoas que não têm poder, autoridade, unção de Deus, porque os programas mundanos, internet, televisão, isso aí suga tudo. Suga, a pessoa fica fraca espiritualmente. Faz o teste. Ou melhor, não faça não. Eu não aconselho você fazer o teste não, senão você vai desviar da igreja. Amém? Mas se você fazer o teste, você vai ver como é que é. Desvia, irmão. Fica aí só assistindo televisão e porcaria na internet pra você ver se você não desvia da presença de Deus. Você perde as forças, você não quer ir nem pra igreja mais. Amém? Pra você ver que isso aí não é coisa que edifica, que não é algo que Deus quer pra tua vida. Então fuja, se abstenha. Amém? Se abstenha dessas coisas.
Então, vocês que querem saber sobre o casamento e divórcio, vai lá no YouTube, põe assim, Alessandra Custódio, casamento e divórcio, que vocês vão ter o esclarecimento. Tá? Porque aqui, como é leitura bíblica, né, eu ainda estou tirando algumas dúvidas, mas é só para leitura bíblica hoje. Lá tem também sobre a idolatria, né, tem estudo sobre a idolatria também, Alessandra Custódio, lá no YouTube, tá bom? A irmã gostaria de saber se a idolatria ouvir as orações do missionário Davi Miranda. Não, desde que você não vai idolatrar, tem nada a ver. Se você orar, só para orar mesmo, né, que é uma oração muito poderosa, muito forte. Toda vez que às vezes eu quero sentir a graça de Deus, força para orar, eu ponho a oração do Davi Miranda. Tem nada a ver, tá? Desde que você não esteja idolatrando ele, não é problema, não é pecado. Amém? Agora, se tem pessoas que colocam porque tá idolatrando, aí sim, né? Aí é problema. Mas se você vai só ouvir mesmo para ser edificado, problema nenhum. Roberta está dizendo, verdadeiro isso que a senhora está falando. Fiquei 4 anos sem televisão, casei, comecei a assistir, porém só coisas do mundo mesmo. Amém. Deus abençoe os irmãos aí que têm fugido dos programas da televisão e dos programas mundanos da internet. Deus abençoe você. Amém. Tem irmãos que não entendem o que nós estamos explicando aqui, irmãos. A internet. Tem irmãos que estão assistindo aqui a pregação. Amém? Olha, a internet, Facebook, você que tem aí o YouTube, você vai usar para coisas que edificam. Para coisas que edificam. Amém? A gente usa o celular, usa o computador porque é necessário para ligar, para trabalhar. Agora, televisão, gente, entenda, não tem utilidade, não é necessário. Televisão não é necessário, gente. Quer assistir, você pode assistir. Você tem o livre-arbítrio, mas eu estou orientando, eu, Alessandra Custódio, estou orientando você a se abster disso. Se você quer ter uma comunhão com Deus, uma vida espiritual alicerçada, fuja dessas coisas. Eu tive experiência, eu sei como é que é. Irmãos, demônio, toda vez que eu deitava perto da televisão, todo hotel que eu ia que tinha televisão, eu via demônio sair, eles vinham perturbar, eles não deixavam eu dormir, aí eu tinha meus irmãos que orar, amém? Eu via claramente, irmãos, o ambiente que tem televisão é perturbado, tem demônios ali, trabalhando, pede para Deus te mostrar, porque tem gente que não acredita no mundo espiritual, amém? Tem pessoas que não acreditam. Né? E as coisas de Deus só entende espiritualmente. O homem comum e natural não entende nada. Só vai entender se você for espiritual. Pede para Deus te mostrar. Se você não acredita no que eu estou dizendo, pede para Deus te mostrar que Ele vai te mostrar. Que o que eu estou falando é verdade. Eu não estou aqui para inventar história. Que eu ia ganhar com isso? Falar, não assista televisão, irmão, não assista. Eu nem programa na televisão, irmão, eu não tenho. Amém? Que eu ia ganhar com isso? Eu quero te ajudar você espiritualmente. Amém? Mas muitas pessoas estão apegados, irmãos. Estão viciados. Eu mesma era uma viciada. Né, em filmes. Eu era viciada em tanta coisa na televisão, mas Deus tirou de mim. Que hoje nem olhar para o lado da televisão eu nem gosto. Né? Porque eu não estou dizendo que você vai passar perto dos lugares, chegar onde os lugares tem televisão. Você não pode assentar assistir. Né? Ficar ali assistindo o que está ali. Amém? Que já começa a roubar a tua força. Né? Então isso não edifica, para que eu vou estar assistindo essas coisas? Não é verdade? Agora a internet, você tem que se controlar e ter o domínio. Se você está me assistindo aqui, se você passa daqui, você já vai para outro programa, para outra página, daqui a pouco você fica o dia inteiro, não limpa a casa, não cuida dos teus afazeres, você está vendo que isso aqui está te dominando, a Bíblia fala, tudo é lícito, mas nós não podemos deixar ser dominado por elas. Se isso aqui está te dominando, aí é melhor você não ter. Amém? Se o Facebook está tirando a tua força também, porque você não consegue se controlar, você de um programa você já vai para o outro, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo uma coisa edificante, você vê que está roubando o seu tempo, você vê que tá tirando o seu tempo que é para a família. Por exemplo, agora nós tiramos aqui para o estudo bíblico. Você está estudando a Bíblia, você está aprendendo Jesus.
Mas eu terminando, agora você vai fazer suas coisas. Depois, se você não tiver tempo, se você quiser ouvir uma pregação, você pode pôr uma pregação. Não vou dizer ficar com o celular o dia inteiro na mão, né? Pode pôr uma pregação, pode pôr um louvor que te edifica. Amém? Mas não deixe ser dominado, né? Não deixa essas coisas te dominar. Não, irmã Lisete, não tem nada a ver não, tá? Pode ouvir sim, não pode idolatrar. Isso, vocês que têm, irmãos, vocês que têm YouTube, vocês que vai pro YouTube aí, que gosta de ver pregação, louvor, vocês vai lá na onde põe pesquisar e põe o vídeo que vocês querem ouvir de pregação e o nome do louvor que vocês querem. Não fica assim passando, procurando não, porque aí você acaba o inimigo despertando curiosidade para você ver coisas que não agrada a Deus, tá? E aí aquilo acaba te dominando, roubando o seu tempo. Então você já coloca o que você quer ouvir, né? Por exemplo, você quer ouvir um vídeo meu, você vai lá e põe Alessandra Custódio e aí vai aparecer os vídeos. Aí você já procura a pregação que você quer ouvir, põe para ouvir a pregação e deixa o celular lá e vai, né? Fica tranquilo ouvindo aquilo que te edifica, tá? Louvores que te edifica, né? Não precisa você ficar com o celular na mão. Agora a televisão não tem nada que presta. Para que eu vou aconselhar vocês a ficar com televisão? Se não tem nada que presta, não é útil para nada, né? Aquilo que o olho não vê, o coração não deseja. Então tem que tomar cuidado com aquilo que você coloca diante dos teus olhos. Amém. Eu vou terminar por aqui, tá bom, meus irmãos? Nós vamos terminar por aqui. Irmãos, até meu pai, que não é cristão, ele não tem televisão. Amém? Tem nada que presta, irmãos. Televisão, você fica ali só sentando em pastos mundanos, né? E os irmãos, eu aconselho vocês não assistir filmes evangélicos. Não mexa com isso, irmão. Já assisti, eu sei como é que é, tirar força também, é a mesma coisa. E tem muita coisa que confunde, a mente de vocês. Não, tem coisas acrescentadas que não é bíblica. Então, para não correr o risco de vocês aprender errado, depois ir para o púlpito da igreja pregar errado, não fica assistindo essas coisas. Amém? Filme evangélico, novela, né? Pode ser a novela do Gênesis. Tem muita coisa lá acrescentada. É casal lá beijando, se agarrando. Casal pelado, né? Isso aí tudo já vai te contaminar, já vai te sugar a tua força, tá? Então cai fora dessas coisas. Leia a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, a palavra de Deus. Pedir força para Deus para ler a Bíblia. Ânimo. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, né? Então amanhã eu volto. Nós estamos com o estudo bíblico, de Gênesis, Apocalipse. Então se você quer ler a Bíblia, quer conhecer a palavra de Deus, participa aí, né, da leitura bíblica. Não precisa ficar participando de filme, não. Tá bom? Deus abençoa. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Se tiver alguém que quiser entregar a sua vida para o Senhor Jesus, coloca aí, amém? Coloca aí. O celular é pior do que a televisão, sim. Mas tem como você se dominar. Você só entra naquilo que você que não edifica se você quiser. Amém? Você controla. Né? Você vai entrar no Facebook, você põe o nome da página que você quer entrar e você entra. Amém? Se você quer ouvir uma palavra de Deus, você vai direto. Você não vai ficar entrando em Facebook dos outros para ficar com curiosidade, vendo coisa que não edifica. Você vai no YouTube e você põe no pesquisar o que você quer ver. Um hino? Uma palavra? Amém? Só isso e pronto. Né? Eu aconselho, irmão, quem tem Facebook, já tem Facebook, para que tem Instagram? A não ser que você tenha algum trabalho, né?
Não precisa de ter esse tanto de rede social. Para que esse tanto de coisa? Né? Só para tomar tempo. Tem gente que tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook, tem não sei mais o que. A única coisa que eu tenho é o YouTube, onde eu coloco as palavras lá para edificar, para as pessoas conhecer a Deus. E tem aqui o Facebook e ainda não fico sozinha, né? Porque isso aqui é território de tentação. É um campo minado, nós temos que pisar com cuidado, tomar cuidado, né? Então meu filho aqui acompanha junto comigo, né? De primeiro eu tinha até mais 2 pessoas para acompanhar também. E depois eu vou estar anunciando, irmã Daiane, quando for as orações da madrugada. Como eu estava viajando, né? Então depois eu vou estar anunciando as orações da madrugada, tá, irmãos? Então vocês que tem a rede social, tem uma rede social só, para questão de rede social, amém? Só se você for divulgar a palavra de Deus, aí eu te aconselho você a evangelizar. Mas se você não posta nada de Deus, para que esse tanto de coisa? Amém? Então Deus abençoa, sejam edificados, se preparem, estejam prontos para a volta de Cristo. Jesus está para arrebatar a sua igreja. Se tiver alguém desviado, volta para Jesus. Se tiver alguém para aceitar Jesus, aceita hoje, aceita agora, se entrega agora, não espera mais não, amém? Deus abençoa, a paz do Senhor, a paz e a paz de Cristo.